Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, pela graça de Deus, segunda-feira, reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra, da mesa da palavra. Alimentemos da palavra de Deus, para podermos, nutridos pela palavra, vivemos bem o dia de hoje, essa semana que se inicia o primeiro dia útil da semana. Deus dê força e a graça necessária para bem vivermos a nossa vida. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: é Jesus, o Nazareno, que está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ficasse calado, ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele começou a ver e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo se pôs a louvar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua subindo para Jerusalém. Marcos, citando o mesmo evangelho, chama esse cego de filho de Timeu. Identifica, não com o nome, não tem nome, mas é o filho de Timeu. E então, subir nesse caminho que o Senhor está para Jerusalém, esse cego está à margem do caminho e houve um tumulto, gente conversando e falando, aquele tumulto todo, e pergunta: o que está acontecendo nesse tumulto, toda essa multidão toda alvoroçada desse jeito? E então disseram para ele: é Jesus Nazareno, está passando aí. Este cego então, que não vê com os olhos da carne, mas vê com os olhos do coração, vai além. Ele vê algo que aquela multidão talvez não conseguia ver. Muitos buscavam Jesus por muitos motivos, mas não porque ele era o Messias. E o cego então, que não vê com os olhos da carne, crê no coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. O cego professa uma fé que Jesus é o Messias, o filho de Davi. O Messias viria da descendência de Davi. O Messias seria filho de Davi, da linhagem de Davi. Então, o que o cego está professando é fé. E por isso, então, as pessoas mandam que eles se calem, porque ele está afirmando que Jesus é o Messias, algo que muita gente da multidão não cria, nem os judeus acreditavam. Mas o cego insiste: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, então Jesus para e manda chamá-lo. E aí Jesus faz uma pergunta para aquele cego, mas aparentemente a pergunta é óbvia: o que o cego quer? Quer ver, né? Mas só que, para que o cego veja, era preciso que ele acreditasse realmente que Jesus é Deus, porque quem poderia fazer um milagre desse se não fosse Deus? Quem poderia fazer um cego enxergar de uma hora para outra, no estalo de dedos, numa palavra apenas, numa palavra, um cego enxergar, sem o remédio, sem nada? É isso que Jesus queria que ele afirmasse. Aquilo que ele estava professando com a fé era agora para que ele realmente demonstrasse com o coração dele a verdade. Então, quando o cego diz: Senhor, que eu veja, ele está dizendo: eu creio que o Senhor é Messias. Eu creio que o Senhor é o Messias, que o Senhor pode me curar agora. Aquilo que eu estou falando, eu creio de verdade. Que eu veja. Essa é a fé, meu irmão e minha irmã. Essa fé que não só alcança milagre da cura, mas veja bem, Jesus diz para ele: vê,
E porque ele acreditou, ele realmente viu. Mas Jesus diz uma outra coisa, mais importante do que ver com os olhos, mais importante do que a cura, o milagre. A tua fé te salvou. Qual a fé que salvou ele? Foi a fé que ele professou. Jesus, filho de Davi, o Messias. Eu creio que tu és o Messias. Eu creio que tu podes curar a minha cegueira, que tu vens da parte de Deus. Eu creio. Então é essa fé que não somente cura, mas que é a fé que salva. Esse cego professa uma fé que os judeus insistiam em não crer nem aceitar, mas ele professa e não se envergonha. E grita, ainda que a multidão mande calar, ele continua gritando, eu creio. Filho de Davi, tem piedade de mim. Eu creio. Calem a boca, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio. Meu irmão, esta é a fé que nós precisamos desejar, pedir, uma fé verdadeira. Uma fé que crê que Jesus é Deus mesmo. Crê que Ele pode tudo em nossa vida. Crê que Ele é capaz de milagres. Crê que Ele é capaz de mudar a nossa estrutura, nosso jeito de viver, de ser. Crê que Ele é capaz de mudar a sua família, o seu casamento, salvar o seu marido, a sua esposa, nossos filhos. Crê que Jesus pode, porque Ele é Deus. Em Lucas 17, um pouco antes, nós já limos o Evangelho esses dias para trás, quando diante da proposta de Jesus do perdão, os discípulos falam com ele, aumenta a nossa fé. E aí, então Jesus fala para eles, tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, direi esta montanha, esta amoreira, arranque daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé do cego não somente arrancou a amoreira, mas curou a cegueira dele, e ainda deu a ele a salvação. Esta é a fé. Nós precisamos pedir realmente ao Senhor, para que Ele nos dê essa graça de uma fé verdadeira. A fé lá do Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estavam subindo no templo, e tinha um aleijado lá na porta do templo. E aí então ele falou para Pedro, estendeu a mão pedindo ouro, pedindo esmola, e Pedro disse para ele, ouro e prata não tenho, o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro deu para aquele homem? Jesus. Eu te dou Jesus, eu tenho a fé em Jesus que Ele está vivo, levanta-te e anda. Esta fé. Essa fé firme, que não duvida, que não fica arrumando desculpas, mas que professa e alcança o que professa. No Evangelho de São João, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, nós vimos duas pessoas lá, Marta e Maria, envolvidas diretamente com essa ressurreição. Marta sabe que Jesus pode. Quando lá no capítulo 11, versículo 22, a conversa de Jesus com ela, ele diz, mesmo assim eu sei que quando pedires a Deus, Ele concederá. Jesus respondeu, teu irmão vai ressuscitar. E Marta fala, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último. Eu sei. Mas Jesus chama ela não somente a saber, chama ela a crer de fato. É preciso crer, não é saber, Marta. É preciso crer. É preciso afirmar uma fé. Não é saber somente. E aí, então Jesus fala para ela, quem crê em mim, Marta, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, jamais morrerá. Crês nisso, Marta? Ela fala para ele, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que veio ao mundo. Veja bem, ela não fala ainda que Jesus pode ressuscitar Lázaro. Marta tem dificuldade ainda de crer. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Mas Jesus perguntou para ela, você crê, Marta, que quem tiver morrido vai viver? Depois lá no versículo seguinte, lá no versículo 40, 39, quando continua a conversa lá já com Maria, versículo 39, Jesus fala, tirai a pedra. Aí Marta, a irmã, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Jesus tinha falado para ela, Marta, quem crê em mim ainda que tenha morrido viverá. A irmã tira a pedra e fala, Senhor, não faz não, está cheirando mal. Aí Jesus chama a atenção dela de novo. Eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu não te disse, Marta.
que Marta teimosa tem dificuldade de crer. Eu já te disse que se creres verás a glória de Deus. É isso, meu irmão. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de ver a glória de Deus? Falta-nos a fé. Nossa fé é muito fraca. Titubeamos muito. Por isso, nós não vemos a glória de Deus muitas vezes. Por isso, nós não vemos como aquele cego. Não temos coragem de dizer, eu creio, Senhor. Que eu veja. Pronto, só é Deus, eu creio, veja, que eu veja. Então vê, ele viu. Essa fé nós precisamos pedir a Deus. Uma fé firme, uma fé que não duvida, uma fé que espera confiante, sabe que o Senhor pode. E aí ele faz milagres. Faz milagres. Milagres prodigiosos no corpo, na nossa vida, de cura, libertação. Ele faz milagre, dando ao outro a conversão, a salvação, dando a nós a salvação, dando a você a salvação. E aquilo que você pede, se você for rezar com fé, firme e não duvidar, o próprio Jesus disse, se crer no coração e não duvidar, você vai dizer a essa montanha, a essa maroeira, transporte daqui e joga-te ao mar. Ou seja, você vai ver milagres, você vai ver realmente o Senhor agindo. Se você crer de fato uma fé verdadeira. Precisamos pedir ao Senhor. Porque lá em Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo fala dessa fé. Para alcançar a salvação, para ver realmente a glória de Deus, São Paulo diz, se pois com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É com o coração que se crê para a justiça. E com a boca professar-se a fé para a salvação. Então a nossa fé não pode ser só com a boca, mas também não pode ser só o coração, de tipo assim, que ninguém vê. Não, eu preciso manifestar a minha fé. Eu preciso crer com a minha vida, com as minhas atitudes, e também eu preciso professar com a boca. E diante das dificuldades, eu posso falar para ele, eu creio, Senhor, que tu podes fazer isso. Eu confesso a você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes me falta esta fé. Eu tenho pedido ao Senhor. Esta fé de milagres. Essa fé que converte o outro assim, ó, no estalo, faz o outro prostrar diante de Jesus. Essa fé que opera milagres e prodígios. Precisamos pedir ao Senhor esta fé. Essa fé que cura nossa cegueira. Nós não cremos porque nós somos cegos espirituais. Aquele cego Bartimeu, filho de Bartimeu, aquele cego do Evangelho de hoje, ele não enxergava com os olhos da carne, mas enxergava com o coração, aquela fé que Paulo fala, crê no coração, ele cria realmente no coração. Por isso ele afirmou a fé. E quando Jesus perguntou para ele, ele não pensou duas vezes, eu creio, eu quero ver, Senhor, é isso que eu quero, porque eu sei que o Senhor pode. Pronto. Pensamos ter essa fé. Nesse tempo de hoje nós precisamos dessa fé. As pessoas querem nos fazer crer, ver uma fé assim, uma fé light, uma fé de qualquer jeito, ou uma fé que não vê milagres, não opera prodígios, ou uma fé que não converte ninguém mais. Não. Uma fé que realmente crê que Jesus está vivo, e Ele é presente, e Ele pode agir, curar, libertar, salvar, agora, neste momento, se você rezar a Ele. Peço ao Senhor, Senhor, agora eu quero ver milagres. Dá-me a fé que professa a Tua presença viva e real no nosso meio. A fé que opera prodígios e milagres. Senhor, eu quero essa fé. Dá-me esta fé, porque é esta fé que eu quero. Essa fé de coragem, essa fé que se abandona, essa fé que é professada com a boca e vivida com o coração, com a vida. Dá-me, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, o dom da fé firme, da fé que espera, mas não espera confiante, que já possui aquilo que espera. E vê aquilo que espera, porque já possui no coração. Dai-nos essa fé, para alcançarmos e vivermos sempre a nossa salvação. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meu irmão. Se inscreva no canal, ajude a divulgar o canal, dá seu like, divulgue, mande mais pessoas, ajude-nos a evangelizar. E pela fé, você pode transformar a vida de muitas pessoas.